Olá, sejam bem-vindas. Eu sou a Vanessa Queiroz e hoje eu vou ensinar uma aula de morangos para as iniciantes nas pinturas de tecido. Então, é uma aula bem fácil, eu já dei uma adiantada e espero que vocês gostem e ajude as futuras artesãs, as futuras pintoras aí do Brasil, fora do Brasil, porque aqui no YouTube não é somente o Brasil que assiste, mas tem fora do Brasil também. Tem pessoas do Portugal, pessoas do México e assim vai, tá bom? Então eu dou as minhas boas-vindas de novo e sejam todas bem-vindas e uma ótima aula agora, tá bom? Então eu dei uma adiantada e agora eu vou fazer folhas e moranguinhos com vocês, tá bom? Essa é uma pintura bem para iniciante mesmo, como eu falei. Então, aquelas iniciantes que têm dificuldade de fazer pinturas, pegando essa técnica, vai desenvolver outras mais, tá bom? Então, vamos lá. Então, ó, eu vou usar na minha folha aqui, ó. Eu vou usar essa daqui, eu vou querer um pouco mais pro mais claro. Então, peraí, deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar o verde soft e venho com o pituá. Não tem problema que ele tá um pouco sujo. Ficou um pouco vermelho ali, não tem problema. Tá? Não se desesperem. É porque o pincel tá um pouco sujo. Então, ó, eu venho com a tinta pura, sempre rebolando o pincel. Eu deposito a tinta e espalho, tá bom? Então, venho aqui, ó. Então, sempre que eu deposito a tinta, eu dou uma espalhada. No vídeo, tá parecendo que tá rosa ali, mas não tem problema, vai ficar um degradê bem bacana. Aí, aqui, ó, eu vou fazer a parte do comecinho. Certo? Agora, eu venho com o verde seco, que eu achei uma cor muito linda. Mas vocês podem fazer com verde pinheiro, com musgo, tá bom? Com verde oliva também. E venho aqui nas laterais, deposito a tinta, espalho. Vou depositar a tinta desse lado e vou espalhar também. Agora, eu vou entrar um pouco pra dentro. Cuidado, essa parte mais clara, tá bom? Então, tem que ter um joguinho de cintura para que não cubra essa parte de cima. Aqui eu venho penteando como se eu estivesse penteando meu cabelo. Só pra unir tom com tom, não ficar aquela coisa quebrada. Tá bom? Agora aqui, eu vou vir com o meu pântano. Então, eu vou vir com o pântano aqui, esse pântano tá uma figura. Ó, pântano aqui. Eu venho pra esse lado. Deixa eu só lavar meu pincel. Ó, o pântano tá bem cocô. É bem cocô mesmo. Mas parece preto, mas não é preto, tá? É o pântano. Mas ele tá muito grosso. E se eu colocar soro fisiológico, vai dar uma diluída nele, porque eu já coloquei uma vez. Ó. E aí, eu não quero bem diluído. E aqui, eu vou subindo aqui, ó. Tirar essas bolinhas. Então, ó. Faço um lado. Depois, para ficar mais escuro, eu vou vir reforçando o meu verde musgo, o meu verde pântano, porque tá ruinzinho. Então, desse lado aqui, ó, eu não vou subir aonde eu quero mais claro, tá? Então, eu venho de ladinho.
Agora, eu venho aqui de novo. Gente, é super fácil de fazer essa pintura aqui. A única coisa que eu dou um conselho pra vocês é vocês treinar muito, mas muito mesmo. Tipo, vocês querem muito aprender? Então, vocês coloquem a pintura na vida de vocês, no dia a dia, 1 hora por dia, 2 horas por dia, tá? Que assim vocês vão conseguir não ter medo. Não ter medo do pincel, não ter medo da tinta. Se cair um pouquinho de tinta, vai lá, faz uma florzinha, tá bom? Essa é a dica que eu passo pra vocês. O conselho que eu dou pra vocês é muita calma, muita paciência, persistência, determinação e foco. Vocês focar que vocês querem aprender pintura e vocês vão conseguir também, tá bom? Então, eu tô reforçando ali em cima. Então, ó, ficou 2 claras e uma mais escura. Aqui eu fiz com o sépia, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou descer... Ups. Eu vou descer mais um pouquinho aqui, ó. Certo? Do outro lado vai ficar mais escura. Mais clara, perdão. Então, ó. Aqui eu faço um risco e puxo. Faço um risco e puxo. Que meu pântano tá esquisitão mesmo. Eu gosto tanto dele. Então, ó, agora eu vou esperar secar um pouquinho pra usar o branco, porque se eu usar o branco vai ficar um verde soft embaixo, tá bom? E aqui, ó, eu vou fazer o meu moranguinho. Estampar. Porque eu tenho a mania de derrubar as tintas abertas. Então, vocês podem fazer o tom de verde que vocês quiserem também, os tons de verde que vocês... Opa! Os tons de verde que vocês têm na casa de vocês, tá? Não precisa ser exatamente esse tom. Ah, eu vou ter que comprar porque a Van Queiroz, ela pediu pra fazer esse tom. Não, vocês fazem da cor que vocês quiserem, tá bom? Só respeitando que o verde é lá em cima e os vermelhos e o amarelo a partir de baixo, tá bom? Então, vamos lá. Então, ó, esse moranguinho aqui, ó, já deu uma borrada ali. Só pra vocês perceberem que deu uma borradinha ali, básica, uma borrada básica. Então, ó, pra esse moranguinho, ele tá por trás da folha. Então, eu não vou utilizar o amarelo. Eu vou fazer com só 2 tons, tá? Eu vou fazer com o vermelho, tomate e o vinho. Vocês podem usar o berinjela também, mas aí vai de cada caso e como vocês quiserem. Como é uma pintura para iniciante, então, eu só uso geralmente 2 cores, para que a pessoa não se perca muito, tá bom? Mas o vermelhinho já dá um chup, tá? O vermelhinho não, o vinho já corresponde que é uma sombra ali, tá bom? Então, vamos lá? Eu venho aqui, ó, essa parte aqui é vermelha. Eu vou deixar só um pouquinho de baixo, sem usar a tinta, pra usar um pouquinho só de branco, tá bom? Pra vocês verem a diferença que dá. Então, ó, eu venho nas laterais. Subindo pra cima, certo? Daí, eu paro aqui. Dou mais uma esfumaçadinha. E com meu vinho, eu vou fazer a parte onde é escuro. Pode usar um pouquinho só de preto, mas cuidado pra quem não tem o berinjela, tá? Porque senão fica muito preto. E o morango não tem preto, né? Então, ó, eu venho aqui debaixo da minha folha, como se tivesse debaixo da minha folha. E entro aqui, ó. Deposito a tinta, espalho. Agora, o outro lado, ó. Venho debaixo da folha, como se ele tivesse por baixo. Deposito a tinta. Deixa eu fingir que eu tô depositando a tinta aqui. E espalho aqui também, tá bom?
Ó, ficou um branco ali, tá vendo? A gente vai consertar aquele branco ali. Então, a gente vem aqui, ó. E vamos consertar o branquinho que ficou do tecido. Agora, aqui embaixo, eu vou usar só o tiquinho de branco. Mas é 50 centavos no pincel, tá? É bem pouco, ó. Eu vou tirar o excesso um pouquinho. Vou vir aqui embaixo. Vou subir um pouquinho. Eu subo rebolando o meu pincel, tá bom? Eu vou usar mais um pouquinho de branco, mais 50 centavos. Aê, deu certo, ê! Palmas para mim, eu consegui, uhul! E aqui, eu venho com vermelho, igualando um pouquinho com o branco. Exatamente isso que eu quero, tá? Agora, eu vou tirar o excesso do branco. E tá bom. Então, aqui ficou tipo um branco, como se ele tivesse saindo do amarelinho e já entrando pro vermelho, tá bom? É exatamente isso. Aqui eu vou continuar fazendo o movimento da minha folha, para dar uma diferenciada. Vou descer aqui com vermelho, ó. Subir com vermelho. Eu vou usar só um pouquinho de vermelho profundo, para não ficar aquele vermelho... Cheguei. Então, um vermelhinho profundo aqui ao meio. Eu rebolo o pincel, tá bom? Aqui, ó, eu vou usar um pouquinho do vermelho profundo também. E vou esperar secar um pouquinho. Já esse... Ops. Se não cair. Já esse moranguinho aqui, eu vou fazer diferenciar. Eu vou vir com o amarelo canário. Amarelo canário. Nessa parte aqui, ó. Bacana que vocês lavem bastante o pincel para que não fique exatamente assim como tá aqui. Mas não tem problema. Mas é para vocês mesmos saber onde é o tom depois. Aí, amarelo ouro. Entra um pouquinho dentro desse amarelo canário. Agora, eu venho vermelho, tomate. Poderia fazer também com vermelho escarlate, fica bonito, tá, gente? Já o vermelho fogo, eu não acho legal pra fazer morango. Mas lembrando que cada um pinta de um jeito, cada um tem uma técnica, cada um tem suas cores favoritas, tá bom? E se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva também. Eu vou voltar a fazer os novos vídeos. É porque meu celular tava quebrado, aí eu comprei uma câmera, aí ficou presa na alfândega. Daí fiquei enrolada, sem poder gravar, mas hoje eu tô voltando, tá bom? Espero que ajude aí as futuras pintoras do Brasil. Eu sou uma pintora do Brasil e eu tenho certeza que você, com a sua capacidade, também vai ser. Então, ó, eu fiz aqui, tá bom? Agora, eu venho com um vermelho profundo, só aqui um pouco. Só um pouquinho só, certo? E aqui, eu venho com o vinho. Só que eu não quero muito vinho, tá? Então, eu só vou fazer uma parte só. Então, aqui. Dou uma subida. Uma igualada. Certo? Então, ó, eu vou usar um pouquinho só mais aqui do meu vinho. Poderia esperar secar,
pra vir com vinho pra ficar mais escuro, mas que a gente não tem muito tempo pra isso. Tá? Então, agora, eu vou fazer a parte lá de cima. Com branco, eu vou fazer a minha luz. Então, ó, ali eu subi, né? Eu subi a serra pra vir pra cá. Então, aqui eu desci. Então, aqui eu vou subir com branco e aqui eu vou descer com branco, certo? Então, ó, branco, eu faço essa parte aqui ao meio e venho puxando aqui, ó. Subiu, subiu, deposita a tinta e puxa. Deposita a tinta e puxa. Que a gente vai desmarcando aonde ficou marcado. Agora, de novo, vamos lá? Depositou a tinta e puxa. Aqui a gente faz uma clareada. Agora, a gente vai descer do outro lado. Então, ó, vem aqui, puxou. Vem aqui, puxou. Vem aqui, puxou, vai fazendo as camadas. Aqui a gente vai... Uma hora a gente aperta o pincel, outra hora a gente solta. Então, puxou e puxou. Certo? Agora, eu vou fazer a mais escura para vocês verem. Então, ó, subi o pincel, puxei, 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 finalizei. Dou uma ajeitada. Agora, aqui de novo. Ó, aqui eu subi, então aqui eu vou descendo, ó. Desci, desci e desci. Nessa folha aqui, eu quero fazer uma viradinha aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui ela virada. Como se ela estivesse virando mesmo, tá? E aqui, eu desço. A musiquinha do gás. Certo? Desse outro lado aqui, eu vou subir aqui, ó, o vão, puxei, puxei, suavizei, puxei e suavizei. Aqui eu só dou uma clareada. Certo? Então, essa folha aqui é a mais fácil que tem. Eu poderia ter feito com outros tons também, né? Os tons que eu mais uso. Mas eu quis fazer com essa, ficou bonito. Certo? Agora, eu vou fazer os pinguinhos do moranguinho. Então, eu venho com o sépia. E vou fazer os pinguinhos. Antes de fazer com o sépia, a gente vai ter que fazer as sépalas, que é os cabinhos do morango. Então, eu vou vir com esse aqui, que é o verde seco, que é o verde que eu usei lá em cima. E vou fazer aqui, ó,
Aqui a gente faz uma folhinha. Aqui, ó, outra folhinha. Eu vou fazer com outro pincel, porque já fica mais bonitinho, ó. 2 folhinhas. Com esse pincelzinho aqui, é o 421 da Condor. Ele fica super gostosinho de fazer as sépalas. Então, ó, puxou. Puxou. Agora, aqui embaixo, ó. Fiz uma sépala. É uma folhinha ao contrário, certo? Ó, 2 folhinhas. 3 folhinhas. 4 folhinhas. 5 folhinhas. E pronto, tá bom? Aqui de novo, ó, uma folha. E assim eu vou fazer nesses aqui, morango. Nesses aqui não precisa colocar folhas, tá bom? Com o branco, eu vou fazer uma luz na folhinha. Então, eu só venho de ladinho, fazendo a luz. Certo? Não pode chapar de branco, é só um pouquinho, só um pinguinho de branco no pincel, para não chapar muita pintura, tá bom? Senão fica feio, fica mais branco do que todas as cores. Então, vamos lá, pros cabinhos. Aquelas sementinhas do morango. Então, ó, eu venho com o pincel filete e dou uma puxadinha pra cima. Deposito a tinta e puxo pra cima. Como se fosse a sementinha mesmo, ó. Dou uma subidinha pra cima. Então, eu deposito a tinta, dou uma subidinha pra cima. Ó, deposito a tinta, subo e dou uma puxadinha, ó. Deposito e subo. Deposito e subo, como se fosse uma gotinha. Deposito e subo. Deposito e subo. Aqui também. E uma aqui. Eu não faço muita sementinha nele também, tá? Pra não ficar muito uma coisa esbregiada. Uma coisa feia. Cheio de coisa. Então, ó, depositou, puxou. Depositou, puxou. Vocês podem fazer as bolinhas também. Aí vai do gosto de vocês. Certo? Agora, com branco, eu vou fazer uma luzinha do lado. Uma gotinha, um pinguinho. O branco, embaixo, eu faço a luz. Certo? E assim eu vou fazer em todos as sementinhas que eu fiz. Agora, vamos fazer as florzinhas. Agora, vamos fazer as florzinhas. As florzinhas é branca. Então, como eu utilizei o Tiffany, ó, o turquesa aqui no meu fundo, eu vou fazer as florzinhas. Então, ó, eu vou pegar pincel macio de cerdas macias, só um lado do pincel, tá? 10 centavos de tinta no pincel. Aí, vamos aqui, ó. Eu vou depositar a tinta, né? Depositei. Vou fazer um M e vou puxar. Ó, fiz o M, puxei.
dou uma pinceladinha pra dentro. Aqui de novo, ó. Então, ó, faço um M e puxo. Dou uma pinceladinha pra dentro. De novo. Deixa eu ver. Depositei, fiz um M e puxei. Dou uma ajeitada. E aqui eu faço uma pétala ao contrário, certo? Vamos de novo. Ó, depositei a tinta, fiz o M, puxei. Depositei a tinta, fiz o M, puxei. Depois eu dou uma ajeitada nela. Então, ó, fiz o M, puxei. Aqui eu vou fazer uma pétala aqui e uma aqui. Certo? Então, é isso, a folhinha, a florzinha. Vocês podem fazer com um pincel maiorzinho, com a cabecinha maior, para que fique certinho também. Vamos ver se esse dá certo. Então, ó. Depositou, puxou o M. Esse dá super certo, Então, ó, depositou, puxou, e saiu. Entrou, saiu, tá bom? Então, ó, depositou, puxou. E aqui eu vou fazer mais uma pétala aqui embaixo, ó. Depositou, puxou. Certo? Então, essas as folhinhas do moranguinho. Depois, para vocês fazer o miolinho, vocês vêm com amarelo ouro, faz um miolinho assim, né? Aqui também. E aí, com filete, vocês vão pegar o sépia, vai fazer umas bolinhas embaixo e o acabamentinho da florzinha ao meio do miolinho. Então, ó, as bolinhas embaixo e bolinhas embaixo. Pode se colocar uma bolinha aqui em cima também, ó. É uma pintura bem suave, bem fácil de fazer para as iniciantes, tá bom? Então, ó, para puxar o cabinho, eu venho com o sépia. Eu faço aqui, ó, o cabinho. Pego mais tinta no meu pincel, faço o cabinho. Aqui eu faço o outro cabinho. Vou subir aqui. E aqui o outro cabo. Aí, pra finalizar essa pintura, pra ficar bonitinho, eu vou ter que dar uma consertada aqui depois. Eu vou fazer uns traços, né? Como se tivesse outras... Opa! Como se tivesse uns galhos saindo, tá? E faz uns galinhos assim também, ó.
Eu não uso muito galho para não ficar muito cheguei a pintura, tá bom? Espero que vocês gostaram dessa aula. Se vocês puderem compartilhar também para que outras pessoas assistam e aprendam a pintura, quem quer muito aprender a pintura de tecido, tá bom? Aula iniciante, modo fácil, rápido também, fácil. Rápido para mim, um pouquinho demorado para vocês, mas com prática, com treino, com persistência e determinação, foco, vocês conseguem chegar nas pinturas também, tá bom? Eu deixo um super beijo e até o próximo. Deus abençoe a todas. Tchau, tchau!